As notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 20 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí o link para esta matéria. Dentro desta matéria tem um vídeo, esse vídeo tem 18 minutos. Calma, gente, eu não vou passar ele todo, mas eu vou passar o início dele, só para vocês terem uma noção do que tem nesse vídeo. Eu aconselho a você, assista esse vídeo, porque vale a pena. É o deputado Ottoni de Paula, ali no canal do Jornal da Cidade Online, também um canal muito bom. E ele fala sobre a possibilidade, ou melhor, a vontade de corruptos quererem empicharem Bolsonaro ainda este ano. Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, aperta aí as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária. Aqueles que puderem ajudar o nosso canal, dá uma forcinha pra gente, dá um pulinho lá, tá bom? Ó, corruptos querem o impeachment de Bolsonaro ainda este ano, alerta deputado. Lembrando, Ottoni de Paula. Deixa eu subir aqui rapidinho para nós começarmos. Olha só. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, o deputado federal Ottoni de Paula, PSC do Rio de Janeiro, ressalta que Bolsonaro está pagando o preço de ter sido eleito sem uma equipe leal a ele. O presidente apostou que essas pessoas teriam um trato republicano com uma coisa pública. A gente percebe que as pessoas estão ao lado de Bolsonaro, mas não possuem o mesmo espírito republicano. Isso aqui ele está falando dos parlamentares, do presidente. Mas ele já percebeu que o povo brasileiro está do lado dele, destacou o parlamentar. Para o deputado, Maia, Alcolumbre e STF nunca foram a favor do Brasil, pelo contrário. Cadê aqui? Eu me perdi aqui. Aqui. Eu vi uma reportagem sobre ataques de macacos famintos na Tailândia. Como não havia comida para eles, saíram invadindo as cidades, quebrando tudo. Quando olhei para aquela cena de macacos famintos, eu lembrei o que é Brasília e em todos os poderes. Quando você não alimenta esse pessoal, eles viram esses macacos violentos. Bolsonaro decretou a falência de todo o sistema. O sistema não está sendo alimentado. É a imprensa que está faminta, são os políticos que estão famintos. Os políticos só não estão tão famintos assim porque caras como Mandetta, Onyx Lorenzoni e outros ministros alimentaram o Centrão, mesmo sem a orientação do presidente, apontou Ottoni de Paula. Sobre as possíveis compras superfaturadas aproveitando a crise do coronavírus, o deputado cobrou firmeza do ministro Sérgio Moro. Tem gente que não acredita que o Brasil é outro, que não dá mais para fazer a molecagem que se fazia antes, a picaretagem que se fazia antes. Cadê? Aqui. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel está começando por onde Cabral terminou. Se montou uma verdadeira quadrilha no governo do estado. Os caras não têm medo de roubar, de superfaturar. Se o Moro ainda for ministro da Justiça após esse Covid-19, se ele não botar a Polícia Federal dentro dos estados para fazer um pente fino da roubalheira, ele é frouxo. Eu espero que ele não tenha mudado. Se não mudou, essa turma vai para a cadeia, ressaltou o parlamentar. Vou passar para vocês agora um trecho da entrevista. Tem 18 minutos, mas vou passar um pouquinho para vocês terem uma noção aqui. Comentou em uma live, né, que Mandetta, agora ex-ministro da Saúde, destinou 25 milhões de reais para comprar gel lubrificante para presidiários. É para isso que serve o dinheiro público, deputado? Você acha que pode ter mais jabutis aí nessa compra? Bem, ao longo desses meses, nós vimos um outro Mandetta se revelando para a sociedade brasileira. Sabe, Camila, eu acho que o presidente Bolsonaro, muitas pessoas julgam o presidente como intempestivo, alguma coisa assim, mas é impressionante como que o presidente Bolsonaro ele é estrategista, né? E como que ele monta na cabeça dele um plano de guerra e que no final dá certo. Eu não sei se você lembra, quando ele fez aquele penúltimo pronunciamento dele, que todo mundo achou, pronto, agora acabou o Bolsonaro. Eu estive com ele e ele
Ele até me confidenciou lá na sala dele, de que quando ele acabou de fazer aquela declaração, não é, ele recebeu vários ministros que entraram lá no gabinete e aí disseram: rapaz, você é maluco, você é doido, vão te impeachment agora. E aí ele disse: olha, durante 24 horas eu tomei tudo quanto é pancada, depois de 24 horas acalmou e com 48 horas depois estava todo mundo entendendo o que eu estava falando, de que nós não podemos quebrar o Brasil economicamente por conta deste vírus que aí está. E ele fez a mesma coisa estrategicamente, de expor o adversário, de expor o inimigo, com muita cirurgia, não é? Se ele tira o Mandetta naquele momento em que nós achávamos que ele tinha que tirar, as coisas sobre o Mandetta não iam se revelar. Foi o que eu disse. Alguém, o cara sabe o que faz, mano. Ligado ao Maia, ligado ao Alcolumbre, ligado ao Caiado, e que estava ali a serviço deles, né? Só para você ter uma ideia, minha amiga Camila, Mandetta chegava a dar diretrizes dentro do Ministério da Saúde no meio desta pandemia que não passavam pelo Planalto. Ele sequer conversava com o presidente da República. Bolsonaro chegou a me dizer que muitas vezes ele ficava sabendo pela imprensa o que o Mandetta fazia, né? Então, quando ele viu que a casa dele estava caindo, então ele realmente foi para esse confronto final. Eu só queria, sem me estender muito sobre essa questão aí do Mandetta, sobre essa compra desse gel de 25 milhões que ele comprou para o sistema penitenciário, para homem fazer sexo anal contra o homem. Isso aí foi em 2019, e o pior é que a compra pode ter sido repetida esse ano, não é? E agora o governo já está fazendo já esse levantamento. Mas, você sabe, se você for ver o comportamento do ex-ministro, há 2 semanas atrás, que ficou esse cai, não cai, ele estava se agarrando com unhas e dentes no carro, não é isso? Ele queria ficar no carro. Depois, coincidentemente com os contratos emergenciais já estabelecidos e já pagos, não é? Parece que ele chutou o balde, parece que ele perdeu o interesse em ficar lutando no Ministério, não é? Tanto que, talvez, alguns dias depois dos grandes contratos emergenciais terem sido efetivados, ele vai na Globo e dá aquela entrevista ridícula, dizendo que o cidadão não sabe quem ele vai ouvir, se é o ministro ou se é o presidente da República. Eu acho que, para Mandetta, é o poste que mija no cachorro. Entendi. E o Ministério da Justiça, deputado, pretende dar tablets para os presos verem seus familiares? Não seria melhor dar tablets para os estudantes ou para quem mora em regiões afastadas? Boa pergunta. Na verdade, minha amiga Camila, eu acho que o nosso presidente ele vai ter que rever um pensamento dele republicano, baseado naquilo que nunca houve no Brasil, que é o pensamento de dar total liberdade aos seus ministros. O presidente está pagando o preço de ter sido eleito sem uma equipe formada leal a ele politicamente, não é? Ele pegou figuras técnicas, pegou até figuras ligadas a outros partidos, e que ele apostou que essas pessoas teriam trato republicano com a coisa pública, mas, infelizmente, existem alguns comportamentos que divergem daquilo que o próprio presidente pregou ao longo da sua campanha eleitoral, que fez com que nós votássemos nele. Então, essa é uma atitude errônea, que é assinada pelo ministro Moura,
e que com certeza vai ter que ser revista pelo presidente Bolsonaro. O que a gente percebe, Camila, é que as pessoas estão ao lado de Bolsonaro, mas não possuem o mesmo espírito republicano de presidente. Isso faz com que a gente perceba uma certa falta de sincronia. Mas Bolsonaro, eu acho que já percebeu de que o povo está do lado dele, que o povo confia nele. Eu queria aproveitar esse momento para dizer isso para você, Camila. Eu mandei uma mensagem para o presidente dizendo exatamente isso para ele. O povo acredita em você. O povo confia no senhor, presidente. O povo acredita no senhor. Nós não votamos em Mandetta, nós não votamos em Sérgio Moro, por mais que eu respeite o ministro, nós não votamos em Paulo Guedes, nós votamos em Jair Messias Bolsonaro. Então, quem manda é o técnico. O jogador, ele é uma peça importante, mas não é insubstituível. Sim, o presidente Bolsonaro ontem ele abriu verbo sobre Rodrigo Maia, né? Falando sobre a péssima atuação do presidente da Câmara, Maia, Alcolumbre e STF. Eles estão contra ou a favor do Brasil, deputado? Aí, ó. Bem, como é que eu vou explicar? Porque de um tempo para cá eu tenho ficado tão irritado que às vezes eu perco um pouquinho da prudência no falar, né? Esses caras nunca foram a favor do Brasil, eles são a favor do bolso deles. Tá vendo? Eles fazem essa cara de bonzinho, bom moço, né? De que é o bem do Brasil. Porque, olha, eu vi, Camila, uma reportagem sobre ataques de macacos famintos da Tailândia. Eu acho que foi Tailândia. Não tinha comida para eles, não sei por que razão, lá na floresta, e eles invadiram a cidade, saíram quebrando tudo, invadiram as casas. Quando eu olhei para aquela cena daqueles macacos famintos, eu lembrei o que é Brasília, não é? O que é Brasília em todos os poderes, tá? O que é a estrutura de Brasília. Quando você não alimenta esse pessoal vira esses macacos violentos, tá certo? Então, eles precisam parar Bolsonaro. É isso que os seus seguidores precisam compreender. Porque se eles não pararem Bolsonaro esse ano, principalmente já esse ano, Bolsonaro decretou a falência de todo o sistema, porque o sistema não está sendo alimentado. É a imprensa que está faminta, são os políticos que estão famintos. E outra coisa, os políticos só não estão tão famintos assim porque um cara como Mandetta e como outros ministros, tá? Como outros ministros, Onyx Lorenzoni, né? E outros ministros alimentaram um pouco o Centrão, foram dando o que eles queriam, tá certo? E mesmo sem a ordem de Bolsonaro, mesmo sem a orientação do presidente. Lembra quando o presidente disse que estava tomando uma facada no pescoço dentro do gabinete dele? É isso. São pessoas que ele confiou e que começaram a fazer por detrás aquilo que o presidente garantiu que não seria feito em seu governo. A culpa é de Bolsonaro? Não. Porque até Jesus teve que ter um Judas do lado. Então a culpa não é de Jesus, a culpa é de Judas, que não aproveitou a confiança que Jesus teve nele. Então a culpa não é de Bolsonaro, é dessa turma que não está aproveitando. Assim como Maia não está aproveitando para colocar o seu nome na história do Brasil, como alguém republicano, como alguém que seguiu e que levou o Brasil ao lado de Bolsonaro para um novo patamar. Bem, essa é a escolha dele, cada um faz a sua escolha. Existe céu e inferno, né? Tem gente que prefere o inferno porque talvez a porta seja mais larga. Sim, como o presidente mesmo falou, né? Essa articulação antiga que Maia quer, a moda antiga, não vai acontecer, né? Não vai mais acontecer. Toma lá, Daká. Deixa eu contar uma coisa aqui para os seus seguidores.
eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo. Eu sou um deputado federal, mas antes de tudo eu tenho um compromisso com a minha consciência. A ordem é derrubar Bolsonaro esse ano. A ordem é tentar abrir um processo de impeachment ainda esse ano. E eles vão fazer de tudo para isso. Por quê? Porque a Constituição diz que, decorrido o prazo de 2 anos, se houver um impeachment do mandatário da nação, a partir do 3º ano, já não teremos mais eleições diretas. As eleições são indiretas. Inclusive, tramita uma PEC do PT, dizendo que, se houver a queda do mandatário por um processo de impeachment, também o vice não pode assumir. O vice também é derrubado. Então, na verdade, há todo um esquema sendo preparado, sendo feito, e é o que a gente pode, infelizmente, perceber dentro da Câmara e pelo cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de que a única coisa que Bolsonaro tem é o povo do lado. O povo? Sim, é muita gente do DEM, né, que estão puxando o tapete do Bolsonaro, mais até do que o próprio PT, né? Não, sim, porque, na verdade, o PT ele se tornou coadjuvante, a esquerda se tornou uma coadjuvante do Centrão. O protagonismo hoje da queda do presidente, do fracasso do Brasil, do quanto pior melhor, é do Centrão, certo? A esquerda, ela apenas acrescenta o número que o Centrão precisa para fazer as suas maldades. É claro que não são todos do Centrão. Você tem muita gente séria com o Centrão, tá certo? Mas a filosofia do Centrão, é isso que é importante o seu público saber. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Tem mais, só que não, o vídeo vai ficar muito longo, muito comprido. Mas deu para você ter uma base aí do que ele falou, né? As malandragens de Mandetta, a esperteza de Bolsonaro em não demiti-lo quando todo mundo pedia. É como ele falou, se Bolsonaro tivesse demitido Mandetta naquele tempo, nós não íamos descobrir as peripécias que o Mandetta... Ele deixou o Mandetta se auto-condenar. Como eu comentei em um vídeo para vocês, eu falei, gente, tenham calma. Vamos esperar o que o presidente vai fazer. Né? O presidente sabe, vamos confiar. Se o presidente não demitiu o cara, ele tem uma carta na manga. E a carta era justamente essa. O próprio Mandetta praticamente se autodemitiu e mostrou, né, a sua verdadeira face. Né? Então tá aí, né, a questão do impeachment. Aquele negócio que eu falei para vocês da intervenção militar. Cai exatamente com o que a esquerda quer. Intervenção militar, 3 meses, eleições. Impeachment. 3 meses, impeachment, eleições. A PEC, que está tramitando lá dentro, estão lembrada? Impeachment do presidente, não assume o vice. Ou seja, eleições de novo. Por isso que a única arma que o Bolsonaro tem hoje é o apoio popular. Não é intervenção militar, não é o Congresso, não é o STF, não é apoiadores, não é ministros. A única arma hoje que o presidente tem é o povo brasileiro, é a população, somos nós. Se nós não defendermos o nosso presidente, não tem exército, não tem nada que o defenda. Nada. Entendam isso. É o povo brasileiro que tem nas mãos o poder de manter esse presidente firme e forte lá em cima. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. A gente volta com mais informações para vocês.